Bom dia, tudo bem? Live da manhã. O tema de hoje não é sobre o que você fala, é sobre o que as pessoas entendem que você falou. Isso aqui é uma das sacadas mais valiosas que eu vou trazer para você sobre marketing. Presta muita atenção nisso. Não é sobre o que você fala, é sobre o que as pessoas entendem que você falou. Se as pessoas entendem errado, a mensagem, por mais linda que seja, vai ser totalmente entendida errada e não vai funcionar. Isso aqui é um erro muito comum de marketing, inclusive. Muito comum. Porque presta atenção, às vezes você está numa frequência alta, às vezes você está se desenvolvendo, está crescendo, você tem uma mentalidade. Aí você pega e fala alguma coisa para o seu público e de repente o seu público ele não está naquela mesma mentalidade, não está naquela mesma pegada. E aí o que acontece? As pessoas entendem o negócio completamente diferente. Completamente diferente do que você falou. Semana passada eu fiz uma live. Eu estava falando sobre um assunto. Eu dei algumas analogias, alguma coisa. E aí eu recebi um feedback de uma pessoa. E esse feedback, ela falou assim: nossa, muito obrigado, aquela live mudou muito minha vida, me transformou. Ela fez eu tomar as decisões que eu precisava tomar. Falei, uau, sensacional. E o que eu falei de tão diferente? Aí ela pegou e me descreveu o que eu falei. E ela pegou e falou assim: então a partir disso, eu vou fazer isso e vou tomar essas decisões. Só que eu fiquei pensando assim comigo: não foi isso que eu falei. Não foi nem um pouco isso que eu falei. Pelo contrário, eu acho que não seria a decisão mais acertada para ela. Aí eu falei: olha, não foi exatamente isso. Ela falou: não, quando você falou aquilo, isso, eu entendi, eu precisava fazer isso, eu precisava conversar assim com aquela pessoa. Aí você olha e fala: não é isso. Isso acontece. Por quê? Porque as pessoas, você tem que entender uma coisa. Além delas terem o nível de compreensão delas, a frequência delas de pensamento, elas têm os seus sentimentos, elas têm as suas angústias e elas têm as respostas que elas estão buscando. E aí quando você chega e fala alguma coisa e de repente uma palavra tocou naquilo que ela estava buscando como resposta, pronto. Ela vai interpretar tudo que você falou para aquele viés, para aquele lado. E aí que está o problema. Muitas vezes você não é aquilo que você está querendo dizer. E a pessoa interpreta tudo naquele sentido. Então, toma cuidado com a mensagem que você vai trazer no seu marketing. Ou até mesmo nas suas lives, suas palestras, seus stories, suas conversas. Não é sobre o que você fala, é sobre o que o outro entende. Às vezes é necessário você mudar a forma de falar. Às vezes é necessário você mudar o exemplo. Às vezes é necessário trazer exemplos. Porque senão a outra pessoa entende da maneira que ela quer, com os sentimentos que ela tem, da maneira dela. E aí muitas vezes acontecem fofocas, inclusive. Já aconteceu comigo já. Das pessoas virem e falarem um monte de coisa, você vai falar: o que é? Não, é que você falou isso. Eu falei: não, eu não falei isso. Aí, era isso? Era. Tem um experimento. Experimento não, foi algo real mesmo que aconteceu. A NASA, os americanos, eles estavam fazendo um projeto de uma sonda para Marte junto com os europeus. E aí estava dando um problema, porque na hora de direcionar ela, eles falavam lá as coordenadas, aí a nave virava demais, ou virava para a direção contrária, não estava funcionando. E um pouquinho, um grauzinho que você muda completamente o destino. Até que essa nave ela se perdeu, então foram milhares de dólares que eles perderam nisso. E aí eles foram descobrir depois. Era o problema da unidade de medida que se usava. Jardas, milhas, como é que fala? Libras. Eu não lembro exatamente.
Mas o padrão europeu era um, o padrão americano era outro. Então, quando eles falavam um número de medida, os outros entendiam de uma forma completamente diferente. E esse era o grande problema. E aí a nave se perdeu. Então, esse é o grande ponto. Direto ao ponto essa live. Olha para o que você está falando, olha para a mensagem que você está construindo e começa a entender o que o outro vai interpretar daquilo. Não é sobre o que você fala, é sobre o que o outro vai interpretar. É sobre o que o outro vai entender. Porque uma mensagem boa, uma campanha que funciona, um anúncio que funciona, é aquele anúncio que não é que você entende, é que o público entende. Clareza. Uma sacada que eu te dou é você falar com o afegão médio. Já ouviu esse termo? O afegão médio é a pessoa comum. Não queira trazer termos muito técnicos da sua área. Fala de uma forma que uma pessoa simples entenda. Porque quando você faz isso, você vai ter uma compreensão muito mais profunda. Albert Einstein falava sobre isso. Genialidade é você conseguir reduzir termos muito complexos para um vocabulário tão simples que até mesmo uma criança de 8 anos consegue entender o que você está dizendo. Então esse é o segredo. Fala com o afegão médio. Não traga muitos termos técnicos. Se você ver aqui em live, eu não fico trazendo muito termo técnico. Mesmo quando eu vou falar de um assunto muito complexo, quando eu vou falar de literatura, de livros, etc., eu sempre procuro trazer palavras que qualquer um entenda, exemplos que qualquer um entenda. Eu toco em histórias que qualquer um entenda. Porque se você não tocar o coração da sua audiência, se você não trazer coisas que ela vai entender realmente, a tua mensagem não funcionou. Aí não vale de nada. Então, essa é a sacada de hoje. É sobre o que o outro vai entender. Vamos fazer a nossa conexão de hoje. Feche os seus olhos. E respira fundo comigo 3 vezes, pensando somente na sua respiração no agora. Traz sua mente pro agora. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos imensamente, Senhor, por mais esse dia, por mais essa live, por mais um tijolinho nessa grande construção que estamos construindo. Que o Senhor nos abençoe, direcione, ilumine, traga-nos discernimento, sabedoria para comunicar uma mensagem assertiva no coração das pessoas. Uma mensagem que venha a ser entendida. Uma mensagem que venha conectar pessoas. Uma mensagem que venha transformar pessoas. Transformar curiosos em clientes. Que cada um aqui venha trabalhar e entender a importância da comunicação. Do dom de se comunicar. Respira fundo. Estica seus braços. Repete. 2025 é o melhor ano da minha vida. Repete isso sempre, todos os dias. É através dessa repetição que a gente coloca na nossa cabeça, que a gente inunda o nosso subconsciente com esse pensamento. Pensamento de mudança, de crescimento. E é isso, tamo junto. Um abraço, fica com Deus, que o Eterno abençoe muito vocês. Se você é novo, se você é nova aqui, tem um destaque no meu perfil escrito podcast. Clica lá, todas essas lives vão pra lá. Tá no link da bio também, tá bom? Todo santo dia a gente faz uma live. E
No feed também tem essas lives salvas, mas no Spotify você consegue dar play, consegue desbloquear a tela, é mais fácil. Tamo junto, é nóis. Tchau, tchau.